bom louvar o Senhor, não é? Bem? Nós vamos agora abrir a palavra do Senhor e vamos voltar ao nosso Evangelho de Marcos. Evangelho segundo Marcos. Nós estamos nesta série de Marcos já há algum tempo e se o Senhor permitir, vamos ficar em Marcos até o final do ano. E no capítulo 6. Marcos 6. E vamos ler os primeiros 6 versículos. Se não fosse dar muito trabalho aos irmãos, ficaríamos de pé, aqueles que puderem. E diz assim a palavra do nosso Deus. Partindo dali, Jesus chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Até aqui para já a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Paizinho, damos-te graças, Senhor, pela tua palavra, que já temos lido, Senhor, e agora pedimos a assistência do teu Espírito Santo para vir não só, Senhor, relembrar essa mesma palavra, mas também, Senhor, aplicá-la à nossa mente e ao nosso coração, trazendo-nos à memória, à lembrança, aquilo que nós precisamos ouvir nesta tarde, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos ouvidos para ouvir e um coração pronto para guardar a tua palavra e uma atitude certa para colocá-la em prática, Senhor. Abençoa a tua igreja, cada vida que está aqui, Senhor, nós oramos por cada um, também por aqueles que nos faltam, aqueles que nos estão a ouvir longe. Senhor, vem trazer a bênção, o consolo e também, Senhor, vem ser glorificado em tudo. Nós te agradecemos, pedimos e te louvamos isto, em nome de Jesus. Amém. Sentar, queridos. Depois de Jesus ter efetuado aqueles 2 grandes milagres lá em Cafarnaum, da cura daquele mal daquela mulher, não é? Do fluxo de sangue, que tocou a orla do seu vestido no meio da multidão. E depois de Jesus ter ido à casa daquele servo, daquele centurião, e realmente ter a filha de Jairo, e ele realmente não era centurião, ele era, digamos, um dos responsáveis da sinagoga. E ele também ressuscitou aquela filha, e todos ficaram admirados. Jesus então agora vai voltar para Nazaré, para a sua casa. E Nazaré ficava a uma distância mais ou menos de 30 km, cerca de um dia de viagem de Cafarnaum. E nós sabemos que foi em Nazaré que Jesus passou a maior parte do seu tempo como aqui em vida humana, não é? Porque foi lá que ele foi criado, eram lá os seus pais, e então eles criaram ali o seu filho Jesus. Vemos também mais tarde aquilo que ele fazia. E Jesus ali realmente tinha muitos conhecidos, muitos amigos, muita gente conhecia ali Jesus. E então é de realçar que nesta viagem de Jesus de Cafarnaum a Nazaré, não foram as grandes multidões com Jesus, foram só os seus discípulos, como diz
o versículo 1. Os seus discípulos o seguiam. Realmente ali deixou de acompanhar, as grandes multidões deixaram de acompanhar Jesus, e Jesus resolveu ir só com os seus discípulos. E isto é um facto importante, porque realmente nós vamos ver que a popularidade de Jesus lá em Cafarnaum não vai ter um reflexo aqui em Nazaré. E então chegou o dia de sábado, como diz o versículo 2, chegou o sábado, e Jesus imediatamente foi à sinagoga, como era seu costume, como era seu hábito, e Jesus valorizava este ato de congregar, de ir à sinagoga, de se reunir. E isto, irmãos, é logo importante nós guardarmos no nosso coração este exemplo bom de Jesus de congregar, de reunir. Claro que Jesus, como Deus, não tinha grande necessidade de fazer isto, mas ele, como homem, como judeu, ele tinha esta necessidade, este santo hábito de congregar. Muitos pensam que congregar numa igreja é uma coisa facultativa. Se me apetecer, vou às reuniões, se não me apetecer, não vou. Ora, isto é um grave equívoco, porque, irmãos, o compromisso efetivo que nós temos que ter com Deus em primeiro lugar, porque nós vimos à casa do Senhor para adorar o Senhor. Este deve ser o nosso objetivo número 1. Vir à casa do Senhor, à igreja, para adorar a Deus. E vocês dizem assim, mas eu então não posso adorar a Deus em casa? Pode. Mas então entra o segundo objetivo, de vir à casa do Senhor e de congregar, que é juntos congregarmos e juntos adorarmos o Senhor. Como igreja, como seu corpo, e reunidos dessa forma. Deixa-me dizer isto, irmãos. Num tempo em que falta tanto compromisso com Deus e uns com os outros, nós precisamos entender que vir à casa do Senhor e participar das reuniões é o mínimo que o crente pode fazer. Irmãos, isto é o mínimo. Participar das reuniões, dos cultos, isto é o mínimo que o crente pode fazer. Muito mais pode ser feito. O vir à casa do Senhor é quase uma exigência de se dizer cristão, evangélico. Se nós nos dizemos cristãos, nós temos prazer em vir às reuniões, aos cultos, e não estou a falar só do domingo à tarde. Mas realmente Jesus procurou a sinagoga e ele tinha grande prazer em estar ali e ele ensinava. E Jesus começou então ali a ensinar. E o que é que acontece? Muitos se admiraram da sua sabedoria, da sua excelência. Muitos se admiravam da sua santidade. E então pararam no ar muitas perguntas ali. Muitas talvez foram, eles mesmos disseram, outras estavam no coração, na mente. Mas nós vemos aqui no versículo 2, há algumas perguntas que eles fizeram, aqueles religiosos, os que participaram naquele culto. E eles perguntavam onde é que este homem aprendeu todas estas coisas. Que tipo de sabedoria é esta que lhe foi dada? Como é que ele faz aqueles milagres todos que nós já ouvimos falar? Basicamente, era isto que estava na sua mente ao Jesus ensinar. Nós já vimos em Marcos capítulo 1, versículo 22, que muitos tinham ficado maravilhados com o ensino de Jesus. Porquê? Porque Jesus não ensinava como os escribas, como os fariseus, como todos os outros doutores da lei. Jesus ensinava de uma forma poderosa, com autoridade. Jesus ensinava que, quando ele falava, ninguém ficava indiferente. Ninguém adormecia, como quando eu falo. Não é? Ainda há pouco tempo estive a pregar na igreja e estava lá uma irmã, pensou que seria a irmã, que estava a dormir. E eu então dei assim um berro e ela estruchou. Desperta tu que dormes. E então ela acordou. Que ninguém aqui possa estar a dormir, irmãos, mas que o Senhor nos possa refrescar a mente e o coração para realmente despertarmos do sono. E então vemos aqui que Jesus ensinava de forma diferente. E porquê? Porque ele não só ensinava de forma poderosa, com autoridade, mas eles viam que aquilo que ele ensinava era aquilo que ele fazia. Havia autoridade nos seus feitos, a vida espiritual, poder, era manifesto em Jesus. Jesus é mesmo distinto.
é mesmo diferente. De todos os outros religiosos, Jesus destaca-se. Porque Jesus era muito mais que um religioso. E é isso que estamos aqui, esta tarde, a refletir. Diz o versículo 3, e eu gostava que vocês olhassem para as vossas Bíblias, que uma das perguntas que eles faziam era: não é este o carpinteiro, filho de Maria, etc, etc. Mas vamos pensar primeiro na primeira frase. Não é este o carpinteiro. Não é este o carpinteiro. Mateus 13,55 diz: não é este o filho do carpinteiro. Esta frase, não é este o carpinteiro, só é referida aqui no Evangelho de Marcos. Nós percebemos desta pergunta, que pairava no ar, de que Jesus tinha tido um ofício. Porquê? Porque eles identificaram Jesus como sendo o carpinteiro. Na realidade, nós sabemos que o seu pai tinha lá uma oficina, e ser carpinteiro aqui, a palavra no original, é muito mais do que trabalhar só a madeira. Ele era um artesão, ele tinha artes, tinha este ofício de trabalhar a madeira, mas também a pedra. Ele, na realidade, era uma espécie de arquiteto e construtor. Era um significado ali desta arte. E Jesus, como homem, como bom filho, ele ajudou o seu pai lá na carpintaria. E há lições importantes que nós podemos tirar daqui. Que realmente ele, sendo Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, ele sujeitou-se como filho aos seus pais. E até à idade dos 30 anos, ele trabalhou e deu este exemplo de trabalho, de serviço. Sim, Jesus era 100% homem. E ele deu este exemplo também servindo a sua família e servindo o seu pai. Mas estava ali alguém, irmãos, porque eles pensavam que ele era um carpinteiro apenas. Estava ali alguém que era mais do que um carpinteiro. E há um livro muito famoso de Joss McDowell, muito conhecido, já vendeu 15 milhões de exemplares, já tem alguns anos, mais que o carpinteiro. E este livro é um livro apologético que defende realmente a fé cristã e a ressurreição de Jesus, e até dá alguns argumentos aos jovens. Eu desafio todos os jovens a ler este livro, e não só, para realmente falarmos com os nossos amigos descrentes. Mas Jesus era mais que um carpinteiro. Olhando para Jesus, eles pensavam que estava ali o carpinteiro. Mas Jesus era muito mais do que um mero carpinteiro. Estava ali o Deus homem. Estava ali o Messias. Estava ali aquele que iria resgatar a tua e a minha vida. Estava ali o Redentor. E isto, irmãos, eles não estavam a visualizar. Eles, olhando para Jesus, eles apenas vislumbravam um homem. Mas estava ali alguém que era mais que um homem. E eles também questionavam a seguir: não é este filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs, diz o versículo 3, na parte final deste texto. Queridos irmãos e irmãs, nós percebemos que Jesus tinha irmãos e irmãs, que Maria não foi virgem de forma perpétua. Ela não permaneceu virgem sempre. Ao contrário do que ensina a Igreja Católica Romana, dizendo que Maria permaneceu virgem sempre. E interpretam aqui esta palavra irmãos como primos. Tinha muitos primos. Mas isso não é verdade, irmãos. Porque há aqui um testemunho público muito claro de que Jesus tinha realmente, efetivamente, irmãos. Na realidade, Maria teve pelo menos 6 filhos. 4 rapazes e irmãs. Pelo menos 2 irmãs. Até poderia ter mais irmãs. Mas pelo menos 6 filhos Maria teve, com Jesus 7. É bom nós estarmos informados com a palavra de Deus. E quando nos vierem dizer: olha, Maria foi sempre virgem, nós vamos a este versículo. Olha, então quem são estes irmãos que eles identificaram de Maria? É muito importante que nós conhecemos a palavra de Deus e estarmos preparados para responder quando as dúvidas forem feitas. Amém? Amém. No versículo final do 3, nós lemos assim, na parte mesmo final: depois de reconhecerem
e pensarem que ele era apenas um carpinteiro, de reconhecerem que ele tinha irmãos e irmãs, eles disseram, escandalizavam-se nele. Diz aqui o versículo na parte final. Escandalizavam-se nele. Os religiosos ali de Nazaré, da sinagoga, que estavam a ouvir Jesus, e eles ficaram indignados com Jesus. E porquê? Não só por aquilo que ele disse, mas por aquilo que ele disse que era. E nós já vamos ver a seguir aquilo que Jesus disse que era. Em Lucas capítulo 4, eu gostava que vocês abrissem em Lucas capítulo 4, no versículo 16, na passagem paralela a esta de Marcos, é a mesma passagem, mas com outros dados aqui, com outros pormenores. Nós vamos ver, a partir do versículo 16, e vamos ler Lucas 4, 16. Chegado a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, já vimos isto, na sinagoga levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Nós aqui estamos a ver o que é que Jesus leu. O que é que ele leu? O profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito, versículo 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aquilo que o Senhor Jesus leu, naquele sábado, foi Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, que nós temos. Se quiserem conferir, é isto mais ou menos que refere lá. E no final da leitura, irmãos, porque a leitura em si não incomodou muito os mestres, nem incomodou muito os religiosos que estavam ali presentes. Mas foi aquilo que Jesus disse a seguir que os incomodou e que os indignou. Então vamos acompanhar a leitura no versículo 20. E cerrando o livro, fechando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se. E todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. Eles queriam ouvir a interpretação de Jesus, a pregação de Jesus acerca daqueles versículos que ele leu. E então ele vai dar esta interpretação no versículo 21. E então começou-lhes a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo o que temos ouvido e feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Aquilo que Jesus disse, que Jesus estava aqui a dar a entender, é que aquele Messias, aquele reino que os judeus esperavam, lá profetizado em Isaías, Jesus, ao dizer hoje cumpriu-se aqui essa escritura, ele estava a dizer o quê? Que ele próprio era o Messias, era o Redentor, era o Libertador, era o ungido de Deus. E foi isto, irmãos, que inflamou, que irou, que realmente causou até ali um grande distúrbio na sinagoga. E eles ficaram furiosos por Jesus autoproclamar-se o Messias. Porque eles não aceitavam Jesus, porque eles conheciam Jesus. E nunca pensaram que aquilo que tinha nascido lá em Nazaré, que eles conheciam muito bem, talvez alguns vizinhos que estavam ali na sinagoga, alguns amigos de José, até alguns familiares, eles não podiam aceitar que Jesus fosse o Messias, porque viam-no apenas como um homem comum. Hoje cumpriu-se a escritura que abaixo de ouvir. Eles ficaram furiosos de tal forma que, se nós lêssemos o relato todo, eles, quando acabou o culto, eles pegaram em Jesus, expulsaram-no da cidade, levaram-no a um alto monte e tentaram precipitar Jesus lá de cima, matando Jesus. Só que ainda não era chegado o seu tempo. E diz a palavra do Senhor, uma palavra que eu gosto muito, admiro muito este versículo, que Jesus, passando no meio deles, saiu em paz. Eles não tinham poder para matar Jesus naquele tempo, porque ainda não tinha chegado
o seu tempo. Podemos ler o versículo 29 e 30 de Lucas, que diz: levantando-se e expulsando da cidade, o levaram até ao cume do monte em que a cidade de Deus estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. O poder de Jesus é tremendo. E Jesus aqui manifestou-se dessa forma. Mas voltando para a nossa passagem de Marcos, é neste contexto, Marcos capítulo 6, que Jesus vai proferir aquela famosa frase que muitos já ouviram e que os judeus também conheciam, que era uma espécie de ditado popular, que está no versículo 4, quando Jesus diz: não há profeta sem honra senão na sua casa, e entre os seus parentes e na sua casa, senão na sua terra e senão na sua casa. E Lucas 24 diz: de facto vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Irmãos, deixem-me dizer isto. Depois de 400 anos de silêncio profético, porque não havia profeta em Israel, 400 anos o povo de Israel teve sempre profeta. Chega Jesus à sinagoga e diz que hoje mesmo se cumpriu esta profecia. Estava ali o profeta, com letra maiúscula dos profetas. Estava ali o rei dos reis. Estava ali o Messias. E em vez de eles ouvirem Jesus e darem ouvidos ao Messias, o que é que eles fazem? Orelhas loucas, rejeitam-no e mandam-no embora. O que é que nós temos feito a Jesus? Estamos a dar ouvidos a Jesus? Será que Jesus, aquilo que Ele fala pela Sua palavra, aquilo que Ele usa os seus servos para falarem, está a entrar no nosso coração? Ou estamos a fazer orelhas loucas e não estamos a permitir que a palavra de Deus entre na nossa vida? Temos dado ouvidos a Jesus, aos seus ensinamentos, às suas instruções, àquilo que Ele deseja fazer connosco? Muitas vezes nós recebemos melhor os de fora do que os de dentro. Somos assim, irmãos. Vem um estrangeiro, especialmente aqui no Porto, nós ficamos todos contentes, até tentamos falar a língua deles, não é? Tentamos ajudá-los. No outro dia contaram uma história de que um forasteiro chegou aqui e perguntou onde é que era uma terra, e ele meteu-se na moto, aqui do Porto, meteu-se na moto e levou o forasteiro até onde é que era o sítio. Eu não sei se em todas as partes de Portugal fazem isso, mas aqui no Norte nós somos realmente hospitaleiros. Tratamos bem quem nos visita. Amém? E isso não está mal, nós tratarmos bem quem nos visita. Graças a Deus por muitos irmãos e irmãs de outros países que têm chegado e que têm vindo e que têm ficado alguns. Mas, irmãos, lembremos-nos que devemos também amar, honrar e valorizar os de dentro. E esta é a palavra para hoje, irmãos. Jesus, na sua própria terra, ele foi desvalorizado. Expulso até. Estamos poucos habituados a honrar os que estão perto, os nossos companheiros. Estamos pouco habituados a valorizar a nossa família, às vezes. Os nossos líderes. Estamos pouco habituados, até por causa da nossa tradição denominacional, a valorizar os nossos anciãos, os nossos diáconos, cooperadores, não só orar por eles, mas a dar aquela palavra de incentivo. Mas essa é a vontade do Senhor, irmãos. E esse é o desejo de Deus. Avançando um pouco na nossa passagem, nós vemos aqui que por causa desta oposição e desta incredulidade, diz o versículo 5 e o versículo 6 uma coisa terrível. É que poucos sinais e poucas maravilhas foram feitos ali em Nazaré. Porque eles rejeitaram Jesus. Porque eles não demonstraram a fé no Messias. Jesus não operou grandes coisas ali. Poucas obras maravilhosas foram feitas ali. E até diz outra coisa estranha. Que até o próprio Senhor Jesus ficou perplexo, estranhou a incredulidade deles.
poder, já tinham visto as suas maravilhas. Para Jesus era natural eles crerem nele. Mas não foi isso que aconteceu. Então diz aqui o versículo 5, não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E diz o versículo 6, estava Jesus admirado da incredulidade deles. Estava Jesus admirado da sua incredulidade. Esta insensibilidade, esta descrença, que é tão comum nos nossos dias também, irmãos. Porque parece que Nazaré se espalhou pelo todo o mundo. E hoje falamos aos nossos amigos do poder de Jesus, falamos da sua salvação, e há uma insensibilidade, há uma descrença, há incredulidade. As pessoas não querem Jesus. E isto é estranho, porque Jesus tem o melhor para a nossa vida. Amém? Amém. É importante também referir aqui que Jesus não perdeu o poder lá em Nazaré. Jesus, num certo sentido, e nós até vemos isso com aquela mulher que tocou Jesus, não é? Não precisa da fé para fazer milagres do outro. Jesus, quando quer, ele faz, ele manifesta-se. É claro que ele espera fé da nossa parte. Mas o que aconteceu ali, irmãos, é que, como eles não creram no Messias Jesus, o Messias Jesus não demonstrou os seus sinais e as suas maravilhas. Porque todas as maravilhas e sinais que Jesus fazia era para manifestar que ele era o Messias e que ele era o enviado, ungido por Deus. O ponto crucial aqui, irmãos, não é que nós somos desafiados a ter fé na fé, como dizem algumas seitas diretas. Você tem que ter mais fé, se você tiver muita fé na fé, as coisas vão acontecer. Nada disso. Nós temos que ter fé na pessoa certa, em Jesus Cristo. A questão não é ter mais fé na fé, é ter fé na pessoa certa, em Jesus. É colocarmos a nossa fé em Cristo, nos seus ensinos. Porque se nós cremos, veremos a glória de Deus manifesta. Foi isto que Jesus disse lá aos seus amigos, quando Lázaro morreu. Portanto, irmãos, vigiemos para nunca duvidar de quem Jesus é. Ele tem todo o poder. E Ele continua com todo o poder. E como Nazaré não demonstrou fé, Nazaré não tem fé. O Senhor partiu com os seus discípulos. Diz o versículo 6 na parte final. Como se costuma dizer, Jesus foi pregar para outra freguesia. Já ouviram esta expressão? Olha, como tu não me ouves, olha, eu vou pregar para outra freguesia. E foi isto literalmente que Jesus fez. Saiu de Nazaré e foi para outras aldeias e outras vilas e outras cidades, pregando o Evangelho, pregando as boas novas, pregando o arrependimento. Em jeito de conclusão, queridos irmãos e irmãs, nós devemos aqui retirar deste texto alguns ensinamentos para a nossa vida. A primeira coisa que nós devemos estar preparados, irmãos, é para a rejeição. Jesus foi rejeitado pelos seus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso, queridos irmãos, assim, se Jesus foi rejeitado, se Jesus foi expulso, até da sua família, dos seus, e não reconhecido ali, em Nazaré, nós também precisamos estar preparados para a rejeição. E para também estarmos preparados quando nos virarem as costas, quando não aceitarem o Evangelho, mas nós continuarmos e não ficarmos magoados com isso. A segunda coisa é que nós hoje somos motivados a amarmos e honrarmos mais aqueles que estão perto de nós. Isto é fundamental e é da palavra do Senhor, irmãos. Nós devemos, enquanto é tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, àqueles que nos estão próximos. Nós devemos fazer o bem a todas as pessoas, mas especialmente honrar aqueles que nos são próximos. Deve começar aí. Cultivemos mais palavras de motivação, palavras de ânimo, palavras de incentivo uns aos outros, irmãos. Não é por deitarmos abaixo, criticarmos ou só dizermos o que está mal que as coisas vão funcionar melhor, irmãos.
Há tantos irmãos e irmãs que estão à espera de uma palavra de incentivo, de bênção, de motivação. Amém? Por isso, irmãos, que nós possamos ter essa voz, esse braço que acolhe, que abraça, que incentiva. Por último, vemos nesta passagem que o pior dos pecados é a incredulidade. O que é isto da incredulidade? Ryan diz que a incredulidade é o mais ruinoso de todos os pecados quanto às suas consequências, porque trouxe morte à humanidade inteira. O que é que aconteceu lá em Adão e Eva, lá no Jardim do Éden? E eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. Eles tiveram dúvidas. E Satanás quer plantar dúvida no coração das pessoas, quer plantar temor, quer plantar realmente incredulidade. Porquê? Porque ele sabe que quando o crente confia na palavra do Senhor, ele vai longe com Deus. É por isso que Satanás tenta plantar esta dúvida e esta divisão na nossa mente, descrença. E este horrível pecado de incredulidade é o pecado que seca as pessoas. Porque quando nós lhe falamos de Jesus, por causa da sua incredulidade, eles não se entregam a Cristo. João 3,18 diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Este pecado da descrença, da incredulidade, leva e mantém as pessoas onde? No inferno. Se a pessoa não der lugar à fé em Cristo, ela vai permanecer onde está. É o inferno condenado eternamente. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, e todos aqueles que nos ouvem e veem, que hoje possa ser um dia de fé, um dia de alegria, um dia de crença. Em quem? Em Jesus Cristo. Que nós hoje possamos ter a certeza que já fazemos parte daqueles que creem em Cristo. Que não possamos ser cidadãos nazarenos, no sentido da descrença, mas possamos ser aqueles cidadãos do céu, que já creem em Jesus e querem andar com Ele, e não duvidam daquilo que Ele diz, daquilo que Ele faz, e pode fazer. Jesus é muito mais do que um mero homem. Jesus é muito mais do que um carpinteiro. Jesus é o único Salvador. Jesus é o Deus Altíssimo. Jesus é o Messias que veio para salvar a tua e a minha vida. E Ele está aqui para salvar. Por isso, queridos, que nós possamos dar lugar a Jesus na nossa vida. E lugar à fé, lugar à esperança, lugar ao ânimo. Que o Senhor ricamente vos abençoe.